Esse cara gastou quase 800 milhões de dólares em 2 pizzas e a internet usa ele como alvo de piada há 16 anos. Para muitos, foi o pior investimento da história. 10 mil bitcoins jogados fora em troca de uma pizza de queijo e uma suprema. Mas essa é a leitura preguiçosa. Porque, se não fosse por ele e por esse momento épico, o Bitcoin que tu conhece hoje talvez jamais existisse. Era maio de 2010. A rede tinha menos de 18 meses de vida, um bebê ainda. Não existia exchange, não existia preço de mercado, não tinha nenhuma prova de que aquilo funcionaria como dinheiro de verdade. Era, na época, só um protocolo rodando em algumas centenas de computadores de robistas espalhados pelo mundo inteiro. Até que um programador decidiu mudar o rumo da história. Eu vou te contar agora a história da compra mais maluca da internet. 22 de maio de 2010, Jacksonville, Flórida. Um programador chamado Laszlo Haniets publica uma mensagem no fórum Bitcoin Talk anunciando que tinha conseguido o que queria. Finalmente trocou 10 unidades de Bitcoin por 2 pizzas grandes na Papa John's. A transação custou 41 dólares. Cotação da época, menos de meio centavo por Bitcoin. Foi o primeiro caso documentado de uma compra física, real, feita com a criptomoeda no mundo. Hoje, 16 anos depois, esses mesmos 10 mil Bitcoin valem mais de 790 milhões de dólares. Todo dia 22 de maio, esse evento histórico vira manchete. Alguns fazem piada, outros enxergam como um marco histórico da adoção do ativo, mas pouca gente conhece de fato os personagens por trás da lenda. Quem era o Laszlo? Por que ele fez isso? Por que a oferta dele ficou parada, esperando por 4 dias antes que alguém aceitasse? E por que essa transação importa muito mais do que o cálculo de quanto que aquelas pizzas teriam valido hoje? Quem era Laszlo Haniets? Laszlo era um programador de profissão, especialista em compiladores. Tinha esposa, uma filha de 1 ano e um emprego em tempo integral. Nas horas vagas, minerava uma moeda digital que praticamente não valia nada. Em 10 de maio de 2010, 12 dias antes da fatídica pizza, ele tinha publicado no Bitcoin Talk uma das contribuições técnicas mais importantes da história do Bitcoin: a invenção da mineração por GPU. Antes disso, o Bitcoin era minerado por CPUs, todo mundo no mesmo nível, mas o Laszlo mudou o panorama. Com uma placa de vídeo NVIDIA 8800, ele conseguia gerar bitcoins numa velocidade que a rede nunca tinha visto antes. A hash rate, uma medida do poder computacional agregado que está dedicado à mineração de bitcoin, explodiu. A rede ficou mais forte e mais difícil de atacar. Aqui tem um detalhe curioso. Satoshi Nakamoto, o criador pseudônimo do Bitcoin, mandou um e-mail privado para o Laszlo pedindo para ele desacelerar, para ele pegar leve. Ele disse que minerar por GPU, com placas gráficas, ia concentrar demais o poder nas mãos de quem tivesse o hardware avançado. Mas o Laszlo deu de ombros. Esse é o contexto importante. Um dos maiores contribuintes técnicos do Bitcoin nos primeiros 18 meses estava acumulando bitcoins facilmente, a ponto dele nem saber o que fazer com tantas moedas. Foi aí, nessa circunstância, então, que, em 18 de maio de 2010, o Laszlo publicou uma mensagem no fórum. Tô pagando 10 mil bitcoins por algumas pizzas. Tipo umas 2, grandes. Eu gosto de ter pizza sobrando para poder beliscar na hora que eu quiser. A tal da oferta, hoje mundialmente conhecida, ficou parada, sem atenção nenhuma, por 3 dias inteiros. Ninguém respondeu no fórum. Em 21 de maio, o Laszlo voltou ao mesmo tópico. Abre aspas. Ninguém quer me vender pizza? O valor em Bitcoin que eu estou oferecendo é baixo demais? No dia seguinte, 22 de maio, um jovem de 19 anos da Califórnia chamado Jeremy Sturdivant, usuário Jerkus no IRC, finalmente respondeu. O Jeremy nem tinha conta no Bitcoin Talk. Ele e o Laszlo se comunicaram pelo IRC, o protocolo de chat de texto que os programadores usavam na época, muito antes do finado MSN. O Jeremy ligou para a unidade da pizzaria Papa John's na Atlantic Boulevard, em Jacksonville, na Flórida, pediu 2 pizzas grandes, uma de queijo e uma Supreme, pagou no cartão de débito, uns 50 dólares, incluindo a gorjeta, e mandou as pizzas para o endereço do Laszlo. As pizzas chegaram,
o Laszlo compartilhou o feito dele no fórum e até anexou junto da mensagem uma foto, hoje lendária, das caixas de pizza com a mão da filha dele pegando. E foi aí que os 10 mil bitcoins saíram da carteira do Laszlo e foram parar no endereço do Jeremy. A transação está registrada na blockchain do Bitcoin desde então. É verificável por qualquer pessoa, você pode entrar aí na sua casa, a gente vai deixar o link aqui na descrição e checar por conta própria. E foi nesse momento, depois das pizzas chegarem e os bitcoins serem enviados, que Laszlo confirmou de fato aquilo que tinha acontecido nessa mensagem aí no fórum. Abre aspas, consegui trocar 10 mil bitcoins por pizza. Só que eu acho que todo mundo que topa com essa história e lê a mensagem do Laszlo lá no fórum confirmando consegui trocar 10 mil bitcoins por pizza, se pergunta, e o cara que recebeu esses 10 mil bitcoins? O que ele fez com a grana? Em uma entrevista de 2015, o tal do Jeremy contou que tinha gastado tudo assim que o montante chegou a valer $400. Ele comprou passagem de avião, viajou com a namorada, gastou em jogos digitais e achou que ainda tinha saído bem na fita, que tinha saído no topo da negociação. Afinal de contas, ele estava considerando um retorno de cerca de 10 vezes em dólares, né? Gastou uns $50 ali na pizza e na gorjeta, retornou quase $400. Só que hoje, os 10 mil Bitcoin valem cerca de 790 milhões de dólares. Mesmo assim, em entrevista, o Jeremy diz não se arrepender. Abre aspas. O Bitcoin como moeda foi feito para ser gasto. Aqueles 10 mil voltaram para a economia bem rápido, na época em que valiam cerca de $400. Um retorno de 10 vezes para mim, simplesmente por me aventurar a negociar em uma moeda nova e diferente. Tá ótimo. Mesmo que pudesse ter sido algo maior na minha vida, se eu tivesse segurado a moeda por mais tempo, não tenho do que reclamar. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Se tivesse acontecido contigo, tu ia ter a calma e a parcimônia de conseguir reagir e enxergar a situação que nem o Jeremy ou não? Matada a curiosidade sobre o paradeiro das 10 mil moedas, eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha, um ponto de interrogação pairando sobre essa lenda da pré-história bitcoiniana. Por que o Laszlo fez isso? Em maio de 2010, a capitalização total do Bitcoin girava perto dos $14 mil. 14 mil, gente. O mercado inteiro de Bitcoin valia menos do que um carro usado. Não tinha como entender ou vislumbrar, na época, o impacto daquilo que estava acontecendo. O Bitcoin era basicamente um experimento, com menos de 2 anos de vida, circulando entre algumas centenas de programadores, a maioria deles conhecidos entre si, mundo afora. Naquela época, o argumento central descrito no white paper da criptomoeda ainda precisava ser posto a teste. Uma versão puramente par a par, desintermediada de dinheiro eletrônico, para permitir que pagamentos online fossem feitos diretamente, sem precisar passar por nenhuma instituição financeira. Faltava demonstrar que aquilo era possível, que dava para usar Bitcoin para comprar coisas concretas ou até mesmo serviços. E foi essa lacuna que a transação do Laszlo preencheu. Ou melhor, foi esse abismo que ela percorreu. Hoje a gente dá risada do fato de que aquelas 2 pizzas equivalem a centenas de milhões de dólares, uma fortuna desperdiçada. Mas talvez as moedas jamais chegassem a valer tudo isso, não fosse a coragem e a ingenuidade da oferta daquele programador despirocado. O Laszlo ainda chegou a anunciar uma oferta nova 1 mês depois, no mesmo fórum. Todos que também quisessem trocar pizzas por 10 mil Bitcoin, ele estava aceitando. Mas em agosto de 2010, 3 meses depois da primeira pizza, o Pizza Day original, o Laszlo retirou essa nova oferta. Abre aspas. Eu não consigo mais bancar essa brincadeira, porque não tá rolando gerar milhares de novas moedas por dia como antes. A mineração por GPU, que ele mesmo tinha inventado, transformou a rede. Ficou impossível minerar com hardware convencional e mesmo com o dele já estava difícil. Mas, até esse ponto, o Laszlo já tinha gastado entre 80 e 100 mil bitcoins em pizza naquele verão. Muito tempo depois, em fevereiro de 2018, o Laszlo regressou. Ele comprou pizza com Bitcoin de novo, dessa vez via Lightning Network, a segunda camada do Bitcoin para pagamentos pequenos e rápidos. Foram 2 pedaços da Papa John's agora, por 0.00649 BTC.
Um amigo em Londres fez o pedido porque a pizzaria local do Laszlo não aceitava Lightning diretamente. Ele chamou esse evento de Pizza Day número 2. Hoje, o Laszlo continua trabalhando como desenvolvedor. Ele mantém um low profile, raramente dá entrevistas. Quando perguntado se arrepende daquela transação fatídica, a resposta tem sido sempre a mesma. Se eu não tivesse feito aquilo, talvez o Bitcoin nunca tivesse ficado tão popular. E você nem tivesse me perguntando isso aqui agora. A leitura mainstream do Pizza Day se reduz ao evento cômico do cara que abriu mão de $1 bilhão por causa de pizza. É um bom material para piada ou uma manchete pescadora de clique, mas é uma leitura preguiçosa. Em maio de 2010, o Bitcoin era um experimento técnico sem qualquer adoção real. Um protocolo novo, sendo executado por algumas centenas de computadores espalhados pela Terra, sem liquidez, sem caso de uso comprovado. E nesse contexto, o Laszlo foi a primeira pessoa a resolver uma questão fundamental: como usar Bitcoin como meio de troca para negociar itens do mundo real. Essa transação foi a fundação de um novo sistema monetário. O sistema financeiro tradicional levou séculos calibrando o que as pessoas estão dispostas a aceitar como um dinheiro confiável. Guerras, crises, eventos de hiperinflação, quebras de banco. Toda essa história moldou a infraestrutura monetária que existe hoje. E aí veio o Bitcoin propondo uma alternativa: prescindir da confiança institucional, do arcabouço regulatório e substituir isso por matemática verificável. Pois foi em 22 de maio de 2010 que essa proposta deixou a esfera das ideias e aterrissou no mundo de carne, osso e calorias na forma de $41 trocados por 2 pizzas na Papa John's. Se tu curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal da Paradigma, que isso vale muito pra gente, não custa nada pra ti. Repito o pedido: inscreva-se no canal da Paradigma, é só tocar no botão aqui embaixo e confirmar. E ativa o sininho para receber notificações quando a gente soltar pedradas novas, tipo esse vídeo aqui. Compartilha o material com alguém que tu acha que ainda não conhece essa história ou gosta muito dela e vai se deleitar conhecendo os detalhes. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.